que não devíamos usar o nome de Deus em vão, nem para fins políticos ou qualquer outro fim que não seja louvá-lo, adorá-lo na sua santidade. E ao longo dos séculos, desde que o cristianismo surgiu e foi corrompido nesse primeiro século ainda, os homens usam a religião, vamos dizer assim, porque uma coisa corrompida para mim já não era mais plena e cristalina, para fins políticos. Isso ao longo dos séculos nós vimos diversas vertentes, diversas doutrinas novas que surgiram se dizendo cristã. O vídeo que eu postei ontem de uma religiosa ilustra demais isso aí. E hoje nós lembramos o golpe militar de 31 de março de 1964, que o povo foi à rua usando o nome de Deus, a marcha com Deus e a família contra o comunismo. Quando essa ditadura terminou em 85, eu era um adolescente. Eu nem tinha noção que estávamos vivendo numa ditadura, e ela também já estava mais flexível. E eu fiquei surpreso. Meus colegas, alguns pelo menos, já sabiam. Eu lembro de uma colega minha, ainda temos contato, ela é professora da UTFPR, agora está aposentada. Ela falou, depois de 20 anos de ditadura, ela disse na época, o povo não sabe o que é liberdade, algo assim. Aí eu pensei, então estávamos sob uma ditadura? E eu me inteirei, em questão de dias, ali escrevi um texto sobre isso. E foi lido na sala, a professora pediu para eu ler. Então, achei interessante. Desde então eu comecei a me inteirar dessa história. Me tornei cristão, porque antes eu não tinha religião nenhuma. Criei em Deus, mas não tinha religião. Me tornei um cristão. Frequento a CCB, Congregação Cristã no Brasil. E sempre busquei conhecimento. Até na igreja. Na igreja eu quis saber da sua história. E fui pesquisar, escrevi História da Congregação Cristã dos Primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. A partir da pesquisa, para escrever esse livro, foram décadas de pesquisa, morei 5 anos nos Estados Unidos pesquisando e escrevi Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Aqui é tudo o que eu vivi, minhas observações subjetivas sobre esse assunto. E no demais eu continuei, fiz jornalismo, trabalhei no jornalismo, 3 décadas de trabalho. Aí escrevi a partir das minhas experiências, Jamais Serás um Dimas Brown, um romance de autoficção que eu falo de inúmeras coisas, entre elas o jornalismo, mas tem drama familiar, questões pessoais, uma reflexão sobre a escrita. Fez parte de minha dissertação de mestrado, um livro que eu gosto muito, tenho muito orgulho desse livro. E uma espécie de continuação desse é Sobre o Leite Não Derramado, um romance dos tempos de hoje. E aqui eu falo de uma perseguição que eu sofri do Estado, dessa ideologia, a mesma de 64, que tentou voltar e aplicar um golpe no Brasil. O aluno perguntou em quem eu votaria, e eu saí pela tangente, mas uma hora eu não aguentei e falei um monte de coisa. E eles gravaram, eles já estavam esperando, porque eles foram instigados a gravar professores em sala de aula, como foi feito nessa época. Usando o nome de Deus em vão, ele não tem moral, ele não é cristão. No vídeo de ontem, aquela senhora religiosa queria que voltasse essa época de pessoas que desapareciam, nem o corpo aparecia, e que os religiosos fizeram passeatas e foram para as ruas, como agora. A história se repete. Eu lembro de uma professora, eu estava na 5ª série, eu até disse para ela que ela foi uma das melhores professoras que eu tive, porque ela falava bastante com a gente, e eu gostava. Só que hoje eu sei que ela é uma bela de uma reacionária, e ela disse algo sobre essa passeata, que quando Deus e a família se reúnem assim para algo,
Depois que eu fui saber o que é que eles fizeram, querer combater o suposto comunismo, depois eu fui me inteirar como era o João Goulart, o Jango, que queria acabar com a desigualdade um pouco, distribuir terras, renda, fazer um Brasil que provavelmente hoje estaria bem melhor. E esse povo foi para a rua usando o nome de Deus, como hoje nós vemos. Como no depoimento daquela senhora e o marido dela, os religiosos. Então, esse povo nem a Bíblia conhece, porque primeiro, o nosso reino não é daqui. E se for para falar também algo sobre política, então que diga assim, ambas as ideologias ou toda a política do demo, daí eu concordo. Eu concordo. Eu não digo que eu sou de esquerda ou qualquer outra coisa, ou petista. Eu sou trabalhador, eu voto de acordo com a minha classe. Isso é fato. Não sou filiado a partido nenhum, só que eu considero inúmeras outras coisas sem medo desse comunismo que é feito para as vítimas do capitalismo. E geralmente pega os religiosos, porque pega valor moral e pânico religioso. Então é isso. Pensem nisso. Recomendo meus livros. Nos vemos na próxima e até mais.